Olá! Voltei aqui porque hoje eu vou ensinar a fazer um porta-treco. E ele fica desse jeito assim. Foi o que eu fiz, né? Então a gente vai fazer, eu tenho um diagrama e eu fiz esse porta-treco com um bolso com uma técnica muito tradicional, que é o acabamento debruado ou invisível, tá? Muito utilizados em causas sociais masculinas. Então, para poder ensinar e vocês aprenderem, nada mais legal do que aplicar num produto que a gente pode usar e customizar. E esse tipo de porta-treco, a gente pode colocar no guarda-roupa, no lado do sofá para pôr o controle remoto. Esse meu eu fiz pra gente colocar no meu fogão, para colocar, sei lá, o que a gente quiser, dá para colocar em qualquer lugar. Dá para ser porta-fralda. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem e tentassem reproduzir. E me mandem uma foto, caso queiram. Eu vou deixar na descrição os materiais que a gente utilizou e as medidas que a gente utilizou para fazer. Mas também vai ter o diagrama no vídeo, tá ok? Beijo, gente. Assistam, curtam, compartilhem se for o caso. Beijão. Então, pessoal, eu vim aqui e risquei o molde que tá lá no diagrama, ó, tecido dobrado e risquei 2 vezes. E vocês estão vendo essa parte riscada porque, conforme a orientação, vocês vão fazer o molde e vão vazar a medida de 4 por 26, porque aqui vai ser a abertura do nosso porta-treco, tá? E essa abertura, ela só fica no papel. No tecido, a gente só marca, porque o gabarito, ele aponta onde você precisa pôr as marcações, entendem? Então, aqui é a nossa parte maior, tá? E vocês lembram que a gente também fez um segundo bolso, que vai ter um outro bolsinho, e vai estar lá no diagrama, e também gabaritado, porque vão ser dois encaixes para o nosso porta-treco. Aqui, pessoal, a gente vai pegar e riscar o bolso, ó, uma vez só, tá? Risca como a gente riscou a parte principal, e esse daqui é só o bolso que corta uma vez, tá? E o gabarito que está aqui. E aqui nesse tecido, eu vou riscar 2 vezes o tecido de acabamento. Por quê? A gente vai usar o tecido de acabamento tanto na parte na parte maior quanto nessa parte, porque na verdade isso aqui possui a mesma medida que a outra parte que nós cortamos 2 vezes, tá? Lembrando que a gente esse vai ser onde a gente riscou, é o avesso, esse vai ser o direito, e para fazer esse acabamento a gente coloca direito com direito, isso pensando em tecido que tem avesso e direito. Quando não tem, você escolhe o seu lado, mas o risco a gente faz sempre do avesso, aproveitando que a gente sempre fala que vai fazer o risco ó, da peça que você vai cortar no avesso do tecido. E eu também já vou alfinetar a outra, e você vai falar assim, ah, Carol, tá do mesmo tamanho. Sim, pode ser do mesmo tamanho porque esse encaixe, ele precisa de tecido para ser feita a dobra. E agora nós vamos costurar. Bom, pessoal, costura realizada, tá? Os tecidos estão presinhos aqui já. E agora a gente vai começar um outro processo.
Não liguem para esse tricoline. Aqui é um tricoline muito fininho, tipo um gabardinezinho, tá? Um passo fácil. Então, ele tende a enrugar, mas ele vai dar o mesmo efeito que a gente precisa. Olha aqui um tricoline para artesanato, um tricoline melhor desses estampados, como que ele fica mais grossinho. Bom, então, como nós sabemos que... Peguei até uma régua já pra gente riscar. Que nós temos 4 centímetros aqui, eu vou marcar o meio e vou marcar o meio, tá? Qual que é a importância disso? Porque nós vamos cortar. Ó. Tô riscando de caneta porque eu enxergo melhor e vocês enxergam melhor, mas também isso não vai ter tanto problema na hora que vocês forem... Tava preso na linha. Tá bom? E podem riscar de giz, podem riscar do que vocês tiverem à mão, mas que apareça, tá, pessoal? 2 aqui. 2. E risquinho no meio. Feito isso, eu vou abrir agora essa costura, só que é uma coisa bem delicada. Então, eu pego e faço, ó, põe aqui a costura, cinta as costuras, porque eu vou dar só um pontinho pra eu começar, ó. Agora eu venho. Pessoal, deixem 1 milímetro, cuidado com a hora que vocês forem cortar, porque se vocês cortarem, se porventura cortarem um pontinho, já não dá certo, tá? E eu vou ensinar um pulo do gato agora, que eu gosto de falar, né? Aquela coisa de agilidade. Eu preciso fazer um corte na diagonal, nessa outra ponta. Preciso fazer um corte aqui, vocês podem riscar, né? Um corte aqui. Ai, Carol, mas eu tenho medo. Então, a gente pega aquele nosso abridor, desmanchador, abridor de casa. Esse daqui foi de uma aluna, foi presente de uma aluna, tá? Eu achei lindo, eu pedi, ela me trouxe um. E depois da linha, eu enfio e corto delicadamente. Eu já abri, se eu já abri isso, eu termino com a tesoura. E faço isso nos 4 cantos aqui e também repito isso no branco, ok? Eu vou mostrar o jeito que eu faço no branco, tá? Ó, vou fazer o que eu faço normalmente. Chego aqui, nem vou até o final e... Mas isso é treino, né? E a gente costurar, a gente treina todo dia, se quiser. Tá? Aqui, ó. Passei o pontinho, vou ter que vir corrigir. Mas é normal isso, tá bom? Bom, depois de cortado, a gente vai fazer o quê? Por que que eu digo que a gente vai virar, né? Então, nós costuramos aqui. E esse é o avesso, tá? A gente costurou, cortou bonitinho. Que é pouco tecido. Se vocês quiserem deixar um pouco mais desse forro, tá? Virou, né? Colocou os excessos pro avesso, tá? Eu aconselho, pessoal, um detalhe, aquelas bordinhas que elas precisam ficar, que dá o pique, é para assentar melhor, fazer a forma, tá bom? Vocês com certeza já viram calça social e elas têm
esse tipo de bolso. Então eu tô ensinando uma funcionalidade para vocês, para muitas coisas. E eu trouxe esse bolso para essa peça funcional, pra gente poder fazer coisinhas para casa. E dá para fazer uma série de coisas, inclusive colocar esse acabamento no avental, né? Numa roupa que vocês estiverem fazendo, porque é uma coisa, é um clássico, tá? Esse acabamento debruado. Então, esse daqui que vai ser um bolso do bolso, eu vou preferir, eu vou ensinar, eu vou avisar para vocês que, por exemplo, há duas maneiras de você fazer. Há uma maneira de você fazer o forro disso, ó, e não precisa aparecer nada, só que aí vai ficar esse espação. Então, quando a gente colocar isso em cima da outra peça, ficaria dessa maneira. Então, isso daí, vocês podem escolher, ó. Então, vocês conseguem ver? Só que nesse caso, eu vou fazer diferente, mas nesse caso, ó, eu fiz elevando, trazendo 2 centímetros para baixo. A gente faz uma sanfoninha, eu vou explicar para vocês nesse, então. A gente faz uma espécie de uma sanfoninha. Então você faz uma sanfoninha de 2 centímetros, porque a abertura que nós demos foi 4, isso para ficar dessa maneira, né? Então tem 2 centímetros, então eu virei, ó. Virei, sobrepondo, tá? A gente sobrepõe. Pega 2 centímetros e sobrepõe. Pega 2 centímetros e sobrepõe. Já alfinetei, ó, mas é isso. Tá? Porque agora a gente vai fazer o acabamento. Espero que vocês tenham entendido. Depois disso, notem que nós fizemos, está aqui, eu vou fazer um acabamento. Então, por exemplo, como eu expliquei, eu poderia ter deixado sem acabamento nenhum, tá? Poderia ter deixado assim, poderia ter subido só a parte de baixo, que é como eu vou fazer no outro, e deixado metade aberto, ou eu posso subir um só, tá? Mas nesse caso eu quis deixar 2 centímetros e 2 centímetros. Então agora a gente vai começar um acabamento, é muito gostoso de fazer isso, eu gosto pelo menos. Vou começar aqui, tá? A gente vem e faz esses acabamentos, esse acabamento na beirada, tá? Checando se tem os 2 centímetros, que a professora adora, né? Agora sim. Então a gente... Eu poderia estar fazendo aqui com outra cor, com cor diferente, tá? Pra dar um plus. Então vamos lá. Vocês podem passar, tá? É interessante ir pra passadoria, alfinetar, tá legal? Porque deixa vocês mais seguras, né? Nesse momento que vocês estão treinando essas novas possibilidades. E vou fazendo acabamento. Nesse caso, pessoal, é um acabamento de forro, acabamento invisível, tá? Chama debrum, é como se fosse um viés mesmo. E eu vou colocar forro nisso e tudo mais, né? Que vai ser uma bolsinha, um porta-treco, igual eu falei pra vocês.
A gente trabalha muito com a ponta dos dedos, né, pessoal? Ó, alinhado, viu? Deixa eu tirar esse alfinete. Ó, vira no branco. Reparem que a gente está pespontando no branco. E essa sobrinha que fica para baixo, que sobra aqui na hora que a gente corta, aquelas abas, ela fica para baixo. Por quê? A gente está fazendo um acabamento que fica sobre o branco, fica sobre o debrum, sobre o estampado, tá? Eu gosto, pessoal, de quando eu termino, igual eu falei, eu pego aqui onde a linha tá sobrando, eu já acerto, que eu sempre falo pra todo mundo, limpa bem a roupa, que isso é o cartão de visita da gente, né? Peça limpa, sem linha. Isso passado fica mais reto, menos engruvinhado. E ó, eu venho aqui, ó, faço uns 3 pontinhos por cima, viro aqui do avesso, puxo a linha e já, ó, eu puxo aqui a linha de cima, ó, e já sai limpinho, tá? Agora nós vamos fazer no outro, que eu quero só metade da boquinha dele. Lembrando, ó, eu pego, dobro, do avesso, ó. Eu venho aqui, pego o nosso forrinho e coloco sobreposto, ó, o quanto eu quero. Vejo se tá ok do outro lado pra mim, se os dois lados estão legais, se é isso que eu quero mesmo. Ajeito, passo ou alfineto, tá? Ele precisa ter esse origamizinho, essa dobra por dentro. Ó, alfineto, legal. Alfinetadinho, eu venho aqui e faço esse pesponto, ó. Se você passar, o pesponto é na intersecção mesmo, ó, fazendo esse acabamentinho de reforço e de detalhe, né? Depois aqui a gente pode fazer um ponto bordado, né? Um bordadinho, um ponto caseado. Isso daí a costura é linda porque ela é criativa, você cria em cima dela, né? Com as costuras tradicionais, inclusive, né? Porque essa daqui é uma super costura tradicional, né? Se a gente vê isso nas calças sociais, né? Masculinas, conjuntos de terno, tudo mais, com esse acabamento debruado aqui, bolso invisível. Tá vendo? Já tô fazendo igual o outro, ó. E vai ficar essa parte aberta na hora que a gente for fazer o acabamento. Mas eu quis fazer assim pra ensinar vocês. Mas vocês podem fazer os dois assim. Vai ficar legal também. E vamos terminando a circunferência do bolso. E agora a gente vai para o próximo passo. Que depois que nós fazemos o avesso, ele tem que ficar apresentável, né? Então, overlock para quem é de overlock, tá vendo que eu juntei as partes todas
Aqui, ó, overlock para quem é de overlock, ou chuleio para quem é de chuleio. Fazemos isso nas duas partes, ok? A gente agora vai pôr o outro bolso, né, pessoal? Eu alinhei, tá? Esse bolso com esse, uma ponta com a outra do bolso daqui de cima, e deixei mais ou menos, não, deixei de verdade 2 centímetros de espaço entre uma abertura e o bolso. A vira dele, vocês podem virar também 1 centímetro, mas aí é muito mais o que vocês fazem, tá? Alfinetei todo, você pode passar, eu alfinetei. Então, mais a parte de baixo, você deixa aberto, porque depois a gente vai fechar com a sobreposição, com um sanduíche, tá? Aí a gente começa a fazer o pesponto. Ai, Carol, mas você vai fazer só esse tipo de... Gente, eu tô ensinando os acabamentos, mas aí é totalmente com vocês, porque eu sei que vocês são super criativas, tá? Esse tipo de acabamento, a gente faz acabamento para pregar o bolso, quando nós fizemos a camisa, tá? Esse acabamento na beiradinha que eu falo, que é bem na extremidade, no encontro do tecido com o outro, tá? Você vai acabar dobrando um pedacinho de tecido. Sabe aquele tecido que a gente deixou? Esse daqui, ó, ele fica meio grossinho, mas não tem problema não, tá? Como ele vai ser escondido, você não precisa chulear ou overlocar, porque a dobra é o acabamento, tá legal? Ó, tá vendo? Eu dobro tudo e viro. Tá dando trabalho? Ajeita com a tesoura. Ajeita com o desmanchador, tá? É como aquele nosso, é uma sobreposição como o do avental que eu já ensinei, tá? E vamos finalizando, tá? Lembre-se que eu alfinetei tudo. Está aqui, por enquanto, a parte de cima, tá? Agora, pessoal, para prender isso, eu vou fazer passantes. Vai também tá... A medida são 4 por 30, tá? Esse passante. Então, a gente vai pegar... Vocês podem pegar, fechar, desvirar, né? Passar aquela costurinha para desvirar, mas nesse caso eu tô fazendo um passante que é parecido com o esqueminha do viés, né? Então eu pego, lembrando, pessoal, não tem qualquer tecido que sobrou, tá? Não tem sentido do fio, não tem nada. Ó, dobrei, né? Ele tem 4 centímetros, então 1, 2, 3, 4. Depois a gente pega e faz isso, ó, um rolinho e vem pespontando. Esse é uma maneira de fazer passante de roupa, também de calça,
né? Se vocês quiserem fazer. E venho pespontando. Uma dica, pessoal, que eu sempre dou para quem pesponta assim, um tecido sobre o outro, é sempre ver o de baixo, tá? Então, eu tô vendo, assim, uma unha, né? Como dizem, assim, eu tô vendo uma unha, para não cair esse ponto. O que que é cair? É quando a costura não vai costurar, né? Vai ficar caído. Então, eu sempre deixo uma unha de dedo para fora. E vamos fazendo. Ó, eu pego, puxo aqui, ó. Ele já se dobra. Tá? Nós vamos fazer 4 dessas, ok? Agora acabei todos os minhas 4 tirinhas, né? Os 4 passantes, só que eu tô gostando muito de acabamento na beiradinha, né, pessoal? Então eu venho aqui pespontando de volta. Vai parecer um passante de calça mesmo. Bom, agora a gente terminou de fazer e vamos pregar. Notem que eu preguei, dobrei e preguei sob a nossa parte dos bolsinhos na primeira ponta e na segunda ponta. Eu costurei já dobrada, assim, sem cortar, porque na verdade você pode usar de várias maneiras. Dependendo do espaço onde você tiver, você pode usar isso como encaixe no guarda-roupa. Não sei, gente, é livre, tá? Pode ser feito por uma cortina também, tá? Esse é um tipo de acabamento que você pode pôr na cortina. Só que como eu vou pôr no fogão, eu vou cortar isso depois, porque eu vou amarrar. E essa tira, vocês não precisam fazer desse jeito. Pode usar viés, cordão, fita, passamanaria. A criatividade é de vocês. Eu tô falando o que dá pra ser feito. Então eu vou distribuir, eu quero pôr 4 aqui, tem 30. Então eu posso colocar aqui no 10 e no 20, colocar os outros dois. Então da pontinha pra cá 10 centímetros, que eu vou pegar e vou marcar. Aqui 10 e 20, certo? Que vão dar os outros dois que eu vou pregar da mesma maneira, ok? Tá, e vai sempre a margem de costura de 1 centímetro, porque isso me guia, tá legal? Pronto, a gente acabou de pregar a alça e agora a gente vai pro finalmente, tá? Lembrando que a gente pregou a alça, né? Deixando 1 centímetro que é da costura já, tá? E agora a gente vai fazer o sanduíche. Pode alfinetar, viu? Então agora a gente começa deixando as alcinhas pra frente. E vem com a nossa costura em cima da onde a gente já passou a costura da alça, tá bom? Estamos dando a volta agora, tá? Lembrem-se da gente precisa fazer o pezinho da máquina, a margem de costura, porque ó, senão a gente passa por cima do bolso que a gente pregou, tá bom? E no diagrama já tem toda a margem de costura, tá? Vamos fechando igual uma almofada, né? Que acaso você já tenha feito.
Pode fechar tudo, pessoal, porque o legal é que a gente tem a parte aqui do bolso que vai guiar a gente. E acabamos. Prontinho, meninas. Eu poderia passar uma costura aqui em volta, mas quem quiser parar por aqui, dá pra gente pendurar aqui na máquina. Não sei, aqui, nosso bolsinho. Tá, pessoal? Obrigada pela atenção, tá ok? E até o próximo vídeo. Tchau!